come meu corpo e quem bebe meu sangue, e quem come meu corpo viverá eternamente. E viverá Eternamente. E viverá Eternamente. E viverá Eternamente. Viverá eternamente. E quem come Meu corpo e quem bebe meu e sangue, quem come meu corpo viverá e eternamente. viverá Eternamente. e viverá Eternamente. 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 Mãe, Amém. indo à palavra de Deus, nós vamos estar aqui a falar do corpo espiritual de Cristo, mãe. Amém. Nós sabemos que pela história ou pela narrativa, o livro de Mateus foi escrito por um discípulo, por um apóstolo, por um seguidor de Cristo chamado Mateus. E como nós sabemos, Mateus também era judeu. E ele conta a história de Jesus desde o nascimento até a sua morte, contando nos mínimos detalhes e se focando principalmente nos ensinamentos de Jesus. Mas, se formos a ver no texto na qual Mateus escreve, no contexto no qual ele escreve, ele vai começar falando da vida de Jesus desde o nascimento. Ele vai indicar a profecia que já falava a respeito do nascimento do Messias, principalmente no local na qual Jesus nasceria. Ele fala que Jesus nasceu em Belém. Na verdade, no hebraico, a expressão Belém é Betlehem. Betlehem, do Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, que significa pão, ou que ilustra o pão. E o Lehem significa casa, ou seja, ele nasce na casa do pão. Isto tem significado profético por causa do que nós estaremos a descrever aquilo que é o mistério que está por detrás do pão. Amém? Porque na noite em que Jesus é traído, nós, se formos a ler a partir do capítulo 26, nós vamos ver que no decorrer da história, muitos eventos acontecem aquele dia até que levam à consumação do propósito que Deus havia preparado a respeito do seu Filho e para a humanidade. Mas nós vamos ver que quando Mateus começa a relatar este texto, aí mostra que Jesus fala para os seus discípulos que faltam apenas 2 dias para a preparação da Páscoa. E por causa de faltarem 2 dias para a preparação da Páscoa, era necessário que eles fizessem os preparativos. O texto ele vai indicar que naquele tempo Jesus estava na casa de um certo leproso chamado Simão. Jesus havia curado aquele homem. E nós sabemos que um leproso não pode acolher ninguém. Então significa que Simão havia ficado muito tempo sem acolher as pessoas, mas a partir daquele momento, naquele dia, começou a acolher. Amém? E no decorrer da história vai mostrar que minutos depois chega uma mulher com um vaso de alabastro, um perfume caro, raro naquele tempo, que era chamado de nardo. Então quando aquela mulher chega com aquele perfume, ele começa a derramar nos pés e na cabeça de Jesus. E Jesus ilustra isso diante de todos, de que aquilo significaria a preparação do corpo dele para o sepultamento. Nem todos gostaram daquilo, porque nós vemos que o próprio Simão até ficou escandalizado, e muitos outros também, dizendo que este perfume é muito caro, não poderia ser desperdiçado desta maneira. E se nós formos a investigar o preço, o quão valioso era aquele perfume, ou quão caro era aquele perfume que a Maria derramou, segundo o livro de João, nós vamos ver que equivalia o preço daquele perfume praticamente 1 ano de trabalho. Amém? Naquele tempo. Só para avaliarmos o valor. Então, isto é o que fez com que um certo discípulo chamado Judas Iscariotes tivesse más intenções a respeito do mestre. Ele ficou muito chateado, porque nós sabemos que Judas gostava muito de dinheiro. Ele foi se reunir com os chefes, com os líderes religiosos, com os sacerdotes, para poder perguntar: o que vocês me darão se eu vos dar a Jesus? Amém? E a Bíblia fala que eles concordaram que 30 moedas de prata ele poderia trazer Jesus. E no decorrer da história, Jesus vai mandar que os seus discípulos, para preparar a Páscoa, vão em casa de um certo homem.
para anunciar para ele, para preparar um certo quarto, um certo lugar, que naquele tempo, geralmente na Judeia, era um lugar reservado em cima. Todas as casas tinham a casa de casa de hóspedes, que eles colocavam por cima da casa. E por isso que nós vemos que numa das histórias bíblicas, quando Eliseu vai em casa de certas pessoas que eram idosos naquele tempo, eles não tinham filho, mas como ele sempre passava de lá, acabaram preparando uma casa de hóspede por cima da casa. Então nós vemos que era a cultura daquele tempo colocar uma casa de hóspedes lá. É exatamente lá onde foi preparado um lugar para Jesus e seus discípulos poderem naquela noite pascal, poderem cear. Então, quando eles vão para lá, Jesus ilustra uma coisa nova que durante todos os seus ensinamentos nunca havia ilustrado. Ele começa a falar de uma coisa importante a respeito do qual jamais havia sentado para poder falar com os seus discípulos. E nós vendo através dos Salmos de Isaías 53, estava próximo para se cumprir o mistério de Deus a respeito de Cristo Jesus. E naquela noite a Bíblia vai nos falar que Jesus começa a pegar no pão e ele começa a partir no pão. Ele começa a falar que este pão representa, na verdade, o meu corpo que será entregue para o resgate de muitos. E quando ele parte aquele pão, ele começa a dar cada pedaço para cada um deles. E nós vemos que pela história, aquela celebração era uma celebração judaica, era uma celebração do povo. Ele começa a repartir cada pedaço, indicando que o corpo dele estava repartido, indicando que cada pessoa que recebesse a Jesus receberia uma parte dele. Razão pela qual nós somos chamados de cristãos ou pequenos cristos, amém? Então essa celebração relembrava a saída do povo de Israel do Egito. Nós sabemos que quando o povo começou a sair do Egito, saiu às pressas. E Deus disse que naquele dia, antes do 14º dia, que representava o próprio dia da Páscoa, a partir dos 10 dias antes, eles deveriam preparar um cordeiro pascal. Este cordeiro pascal representaria Jesus. Então este cordeiro que deveria ser preparado a partir do 10º dia, no 12º dia ele deveria ser comido, e não deveria ser comido cru, deveria ser assado, amém? E deveria ser comido com pão sem fermento, é chamado de pão ázimo. Era um pão sem fermento que o povo deveria comer por 7 dias. Então essa é a representação da festa da Páscoa, na qual Deus já estava a mostrar que daria o corpo do seu próprio Filho para a humanidade, como uma forma de reuni-los de novo para Ele. Então Jesus mostra neste dia que na verdade eles estavam se unindo espiritualmente a Ele através do pão que Ele estava dando. E não só, Jesus também deu o vinho, representando que aquele vinho seria o sangue da aliança. Seria o sangue que selaria o pacto, ou o novo pacto que Deus estava renovando com a humanidade. Relembrando o velho pacto que Deus já havia dado. E todo pacto nós sabemos que sempre tem derramamento de sangue. E é por isso que se diz que não se dá nenhum testamento enquanto a pessoa ainda está viva, porque o testamento só é válido depois da pessoa morrer. E nós vemos que naquela noite Jesus sela o seu pacto, sela a sua aliança através do seu próprio sangue que ele estava dando aos discípulos, mostrando que eles estavam fazendo parte com ele. Mas ao contrário, no livro de Mateus não ilustra esse detalhe, mas se formos a ver nos outros textos sinóticos, a Bíblia mostra que os outros receberam o corpo de Jesus, mas naquela noite Judas recebeu a Satanás, porque naquela hora que ele comeu e recebeu a Satanás, significa que não recebeu a Jesus. Aleluia. Então isso nos mostra que todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles se unem mediante o sangue, mediante o pacto da aliança. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem